Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistiar, é muito. Esta declaração que você acaba de ouvir foi dada pelo ex-presidente Bolsonaro no meio da manhã da quinta-feira, 17 de julho. Visivelmente irritado, ele subiu o tom diante de uma série de reveses. Um deles jurídico, logo no começo da semana. A PGR dedicou 137 páginas ao ex-presidente e afirmou que ele usou a máquina pública para encorajar uma ruptura institucional e permanecer no poder mesmo depois de ter perdido as eleições de 2022. Paulo Gonet apontou Bolsonaro como líder da organização criminosa por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito. Depois, outro revés. Um apoio vindo de fora lhe rendeu maus dividendos, com representantes do PIB. E o empresariado mesmo, aquele que realmente comanda o país, eu conversei com dois deles que já foram bolsonaristas. Não bolsonaristas de carteirinha, mas apoiavam o governo Bolsonaro. Eles estão profundamente irritados com o comportamento de Bolsonaro, com o comportamento do filho Eduardo Bolsonaro, dizendo que eles estão rifando, foi a expressão que usaram comigo, eles estão rifando o Brasil. E com quem vai às urnas em 2026. Pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira, mostra que o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026. Em um eventual segundo turno, Lula descolou de todos os outros nomes, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Além de Lula e Tarcísio, a lista de eventuais candidatos em 2026 inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, de Minas Gerais, Romeu Zema, de Goiás, Ronaldo Caiado e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A pesquisa perguntou aos entrevistados qual lado está mais certo nesse embate das tarifas, se Lula e o PT ou Bolsonaro e seus aliados. Para 44%, Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo no embate do tarifaço. 29% consideram que são Bolsonaro e seus aliados. Para 15%, nenhum dos dois. Não sabem ou não responderam, são 12%. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é a ofensiva de Trump ao Brasil e os efeitos para Bolsonaro. Como a defesa do presidente americano ao ex-presidente brasileiro já afeta as ambições políticas da direita. Neste episódio, eu converso com Maria Cristina Fernandes, colunista do Valor e comentarista da CBN e da Globo News. Sexta-feira, 18 de julho. Maria Cristina, para começar, na sua coluna dessa quinta-feira, você escreveu que o bolsonarismo deu sinais claros de arrependimento ao pedir ajuda para Trump. Quais são esses sinais? O ex-presidente, em suas últimas entrevistas, saiu em defesa do Pix, nas entrevistas mais recentes. Que ele diz que foi criado no seu governo e chegou mesmo a dizer que é o presidente Lula e não ele quem tem que negociar com Trump. Ora, é uma postura muito distinta daquela do início lá da notícia do tarifaço. O seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, se recompôs com Tarcísio, a quem ele havia chamado de abre aspas, subserviente servil às elites. E, finalmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou aí a Brasília para pedir que o Supremo liberasse o passaporte do ex-presidente para que ele pudesse negociar diretamente com Trump. E agora já fala que quer colaborar com Itamaraty, né? Uma negociação do Bolsonaro com Trump era uma clara afronta ao governo brasileiro e agora ele se dispõe a colaborar. O problema é que o Trump está sem freio e agora aqueles que pariram este tarifaço, ou pelo menos reivindicaram a paternidade deste tarifaço, que foi a família Bolsonaro, se mostra incapaz de embalá-lo, né? E jogou aí o pacote no colo do Lula. O governo americano começou uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil. O documento apresenta uma lista de políticas e atividades que, segundo as autoridades dos Estados Unidos, seriam injustas e prejudicariam empresas americanas. O escritório do representante do comércio dos Estados Unidos destaca práticas de comércio digital e serviços de pagamento eletrônico.
tarifas do Brasil para outros países. O escritório do representante comercial americano é o responsável pela investigação e é subordinado ao presidente dos Estados Unidos, que foi quem pediu a abertura do inquérito. Hoje está muito claro que essa investigação da representação comercial dos Estados Unidos, a USTR, foi apenas um pretexto para o Donald Trump destampar um pote até aqui de mágoas contra o Brasil. São contenciosos históricos entre Brasil e Estados Unidos. E é um escopo essa investigação tem um escopo que reflete a soma de embates que encontrou aí nesse arsenal de porretes do Trump, digamos assim, uma janela de oportunidades. Bom, do lado de lá, o Trump continua defendendo o Bolsonaro. Maria Cristina critica as investigações, critica as instituições brasileiras, o STF. E aqui, no Brasil, as últimas pesquisas mostram que a população, no geral, acha que Trump não teria direito de criticar esses processos da justiça brasileira. Qual que é a chance do bolsonarismo conseguir se descolar disso? Ficou difícil, Júlia, porque o Trump não se cansa de falar na defesa de Bolsonaro como motivação para os seus atos. Donald Trump divulgou numa rede social uma carta dirigida ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Trump repetiu que as tarifas que impõe ao Brasil são uma forma de demonstrar que desaprova o julgamento de Bolsonaro, que é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. E está claro que as motivações vão além disso, né? Essa investigação da representação comercial dos Estados Unidos, que ataca o PIX, por exemplo, apesar de não nominar o PIX, ataca claramente os meios de pagamento, as inovações do Brasil nos meios de pagamento, que é o PIX, em suma, né? Isso é uma clara defesa das bandeiras de cartão de crédito dos Estados Unidos e dos meios de pagamento das redes sociais americanas. O texto critica o PIX ao afirmar que o Brasil parece estar envolvido em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando ao favorecimento de serviços desenvolvidos pelo governo. Empresas americanas de tecnologia como Google, Apple e Meta também oferecem serviços digitais de pagamento e competem por esse mercado. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo mercado dos cartões de crédito no mundo. 35% do consumo no Brasil é feito por cartão de crédito. Então, a ameaça a esse mercado aqui é importante. O PIX traz uma ameaça a esse mercado. E o Brasil também é o segundo maior mercado do WhatsApp, cujo meio de pagamento não emplacou por aqui, né? Mas o Trump, ele tem uma visão supremacista tão arraigada que ele parece ver a intervenção no processo político e judicial brasileiro como algo mais legítimo do que a própria disputa comercial, que efetivamente é isso que é uma disputa comercial. Mas ele prefere dar esta roupagem de intervenção no processo político e judicial. Ele acha isso mais defensável. Maria Cristina, a estratégia de defesa do ex-presidente Bolsonaro consiste em 1, dizer que é injustiçado e 2, trabalhar pela anistia. Nos últimos dias, a gente viu que ele aumentou o tom dessa defesa que ele tem feito publicamente. Por quê? Tem um desespero aí que eu acho que é patente, né? Não apenas de sua situação jurídica, como do seu legado, da preservação, digamos, do locus eleitoral de sua família, né? Acho que ele quis se recompor de uma entrevista que ele havia dado na véspera, em que ele se descontrolou, o que acabou abreviando sua permanência no ar. A condenação parece certa. Segundo a PGR, todo o material apreendido comprova a tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet afirmou que a organização criminosa registrou praticamente todas as ações descritas na denúncia, com gravações, documentos, planilhas e mensagens. A pena do ex-presidente pode chegar a 43 anos.
Paulo Gonet afirmou que o grupo, liderado pelo ex-presidente e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Curiosamente, Júlia, é algo que não está se falando muito, mas a situação do Bolsonaro ficou mais complicada em função de um endurecimento penal que foi aprovado no Congresso durante seu governo, por iniciativa de seu governo, mas particularmente do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, hoje senador, que foi a ampliação de 30 para 40 anos do tempo máximo de cadeia. As penas do ex-presidente, se somadas, podem chegar a 43 anos. A gente sabe que a idade e a sua situação de saúde sugerem que ele pegue uma prisão domiciliar, mas esta é a situação, e uma situação que pode ter sido agravada pelo próprio punitivismo da era bolsonarista. Agora, a anistia, depois dessa afronta do Trump à soberania nacional, de fato, parece inviabilizada. Seria um suicídio do Congresso votar algo do gênero. Eu conversava com um líder do PL, ele admitia, olha, neste momento a possibilidade de aprovar uma anistia no Congresso, não só agora é inviável, é a última semana antes do recesso parlamentar, mas mesmo depois ficou totalmente inviável porque até gente do Centrão, que hipotecava apoio a Bolsonaro, diante dessa articulação para fazer essa sanção contra o Brasil a partir dos Estados Unidos, isola mais ainda o ex-presidente, seus filhos e seu grupo mais próximo, tornando a vida dele cada vez mais difícil. Além disso, a volta de Eduardo Bolsonaro está cada vez mais difícil pelo conjunto da obra, né? Notadamente pela incitação junto ao governo americano, junto ao Congresso americano contra as instituições brasileiras. Que ironia, né, Maria Cristina? Ele acabou sendo alvo, né, da lei de endurecimento penal que ele mesmo defendeu. Mas eu queria pegar o segundo ponto com você. A gente falou em 2 pontos. O segundo, ele tentou amenizar a tensão entre Eduardo Bolsonaro, seu filho, né, o 02, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Como é que esses 2 personagens, Tarcísio e Eduardo, exemplificam a disputa que está acontecendo na direita sobre quem pode ser o candidato em 2026 desse campo? Lembrando que Bolsonaro está inelegível. Pouco antes dessa confusão do Trump eclodir, Bolsonaro foi a uma manifestação na Avenida Paulista, que todos lembram, e pediu que o eleitor lhe desse metade da Câmara e metade do Senado. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. E entregasse a outra metade para o Centrão. Bem, o bolsonarismo raiz está muito longe de ter essa metade. Hoje, no máximo, se a gente pega essa pesquisa Quest, que acabou de ser divulgada, e pegar o dado mais cristalino disso, que é a pontuação do Bolsonaro no primeiro turno contra o Lula, 26%, o que significa um quarto do eleitorado. Bolsonaro, confia em Tarcísio para dar mais robustez e amplitude a seu feudo eleitoral. Um confia no outro, né? E por isso, esta briga entre seu filho e o governador de São Paulo não lhe interessa. Além disso, os agentes da política, nominalmente aí o Centrão, e os agentes da economia, o empresariado, o mercado, ainda querem emplacar Tarcísio, né? E eles passaram a pressioná-lo ainda mais para que ele se afaste de Bolsonaro por conta do grau de desvario mostrado nesse episódio do tarifaço, né? Então, o Tarcísio agora quer se mostrar menos tóxico, e ele tenta fazer isso com todo esse recuo, né? Desde que ele assumiu aí a defesa do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, ele recuou
numa tentativa de se mostrar menos tóxico a esses setores e ao próprio eleitorado. Mas o quadro, me parece, que agora, de fato, vai ficar mais pulverizado. Os demais governadores, né, não dão sinais de que pretendem recuar de suas pretensões. Notadamente, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e eu colocaria no terceiro plano o Zema, em Minas Gerais, porque são governadores que estão em fim de mandato, né? Então, terão cumprido 8 anos de mandato, ao contrário do Tarcísio, e têm muito menos a perder. Então, me parece que esta crise aí no eixo Bolsonaro-Tarcísio fortaleceu um quadro mais dividido e multipolar na direita e centro-direita brasileira. Agora, ainda falando sobre o Eduardo, Maria Cristina, o Bolsonaro indicou que o filho dele deve continuar nos Estados Unidos, falou que se voltasse ao Brasil seria preso. E a gente lembra que tem um prazo, né, de licença, a licença que ele pediu na Câmara. E esse prazo é no próximo domingo, no dia 20 de julho. Como é que a situação dele se deteriorou nas últimas semanas e quais as consequências dele voltar ou de ficar por lá mesmo nos Estados Unidos? Ele, Bolsonaro, disse que o filho seria preso assim que voltasse ao Brasil. Ainda não existe, né, um pedido de prisão contra Eduardo Bolsonaro, ao contrário do que o pai diz. Mas a sua situação, de fato, é difícil. É uma situação política e criminal complicada. O Congresso pode, sim, se sentir empurrado a cassar seu mandato por falta de decoro, para limpar a sua imagem, a imagem dos parlamentares junto à opinião pública. E, criminalmente, a situação já era difícil por conta de sua articulação no Congresso americano contra o ministro Alexandre de Moraes, contra o judiciário brasileiro. Agora, como ele, Eduardo Bolsonaro, reivindicou o tarifaço como uma vitória sua, a coisa se agravou. A correspondente Raquel Krahenbuhl encontrou o deputado licenciado do PL, Eduardo Bolsonaro, perto da Casa Branca, em Washington. Eduardo disse que estava lá a convite de autoridades americanas para uma atualização sobre as reações no Brasil às tarifas. O deputado licenciado voltou a defender a taxação de 50% de produtos brasileiros. Eu não falo em nome de nenhuma autoridade, mas desse jeito, muito provavelmente o Trump também vai apertar outras alavancas para responder ao Brasil. Agora, curiosamente, Júlia, a revogação da Lei de Segurança Nacional deixou um vácuo jurídico na tipificação da agressão à soberania nacional. Não existe, assim, um trecho claro na legislação brasileira que tipifique esta afronta à soberania nacional. Então, os juristas vão ter que estar kratos à bola para enquadrá-lo por mais este crime, né? Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Maria Cristina Fernandes. Maria Cristina, queria falar agora sobre o Pix, que você mencionou também essa discussão na sua coluna, o Pix super popular no Brasil. As pesquisas que foram feitas agora, que mostram uma melhora na aprovação do presidente, não captaram a abertura da investigação pedida por Trump ao USTR, que é a Agência de Comércio Americana. Eu queria que você nos ajudasse a entender qual o potencial de dano que existe para Bolsonaro nessa investida de Trump. Então, Júlia, de fato, o campo da pesquisa, os entrevistadores foram à rua antes que essa investigação fosse conhecida pelo público brasileiro. Então, a pesquisa não pegou nem esta ofensiva americana contra o Pix, nem a ofensiva americana contra a pirataria, nominalmente contra a 25 de março, né, que está lá no texto da representação. Apenas são 2 pontos, né? A investigação é muito mais ampla, mas são os 2 pontos de mais sensibilidade popular. E até por isso a gente não consegue ter uma avaliação completa nem sobre a aprovação do presidente Lula, a partir deste episódio, nem sobre o desgaste de Bolsonaro e Tarcísio no cenário eleitoral, uma vez que esses pontos de maior sensibilidade, porque eu cheguei a ver alguns dados de pesquisa qualitativa sobre tarifaço, e o que é que as pessoas diziam? Agora
Bolsonaro vai ter que se ver, porque ele está mexendo com gente poderosa. Estava falando dos empresários que fazem trocas comerciais com os Estados Unidos. Só que agora não, né? É sobre o brasileiro comum a ofensiva. Então, a gente ainda não sabe como é que isso vai chegar na população. E o que a gente está vendo é Bolsonaro tentando minimizar o desgaste trazido por esta ofensiva contra o PIX. Um desastre que, aliás, o presidente Lula já tenta faturar com o pronunciamento da noite desta quinta-feira, em cadeia nacional. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Aposto no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. E o PIX, de fato, teve um crescimento impressionante no Brasil. Não apenas invadiu o mercado de cartão de crédito, como expandiu a bancarização no país, né? Acabou caindo no gosto popular, porque não tem taxa, né? Ao contrário do cartão de crédito. 60 milhões de brasileiros que não têm cartão de crédito têm PIX, né? São quando me deram esse número, eu fiquei impressionada, 2,5 trilhões de reais por mês que o PIX movimenta. Na época em que o PIX estava sendo arrumado pelo Banco Central, o WhatsApp Pay, que é o meio de pagamento do WhatsApp, pediu autorização para funcionar no Brasil, e esta autorização foi sendo retardada pelo Banco Central porque queria lançar o PIX antes. Então, o WhatsApp Pay aparentemente nunca engoliu o fato de ter sua autorização postergada, né? E agora veio a forra. E o PIX incorporou até algumas funcionalidades do cartão de crédito, como o parcelamento e o débito automático. Então, é uma guerra de mercado típica, e os Estados Unidos estão saindo em defesa de suas empresas. E hoje, o Lula subiu ainda mais o sarrafo e falou em cobrar imposto sobre as empresas digitais. O presidente Lula disse hoje que vai taxar as empresas americanas de tecnologia. Lula disse que não há censura no país e defendeu a regulação das Big Techs com cobrança de imposto. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar. É o pior cenário do mundo para essas empresas, né? Não é apenas a possibilidade de empurrar a regulamentação das Big Techs e da inteligência artificial que está no Congresso, que elas temem, também tirar da gaveta a taxação de serviços digitais e a regulamentação econômica do setor, que estão ambas na Casa Civil, dormitando lá e, aparentemente, por esta fala do presidente na tarde desta quinta-feira, podem ser alavancados. Mas ainda assim, né, Maria Cristina, tudo isso já estava dado antes do fator Bolsonaro, né? Quando tem o Dia da Libertação lá em abril, ele anuncia 10% de tarifa para o Brasil, uma das mais baixas no mundo todo. E todas essas questões já estavam postas, né? Tem um ingrediente novo aí que mudou a disposição ou a, entre aspas, boa vontade dele até então com o Brasil. Sim, tem um ingrediente novo. Cresce cada vez mais dentro do governo brasileiro a leitura de que são as Big Techs o principal problema, o pivô dessa crise, né, dessa crise bilateral, as Big Techs. No início, havia a hipótese do BBB. Poderia ser Bolsonaro, poderia ser B de BRICS, mas poderia ser B de Big Techs. O Trump está se sentindo muito fortalecido pelo apoio que tem recebido na Europa, Júlia. Eu acho que isso não é desprezível sobre esse ataque que ele faz, essa própria fala do Mark Rutte essa semana, né, que é o secretário-geral da OTAN, incluindo aí os países dos BRICS, entre os países que podem sofrer sanção pela guerra da Rússia contra a Ucrânia.
pelo simples fato de integrarem um bloco comercial com a Rússia, que é o BRICS. Então, digamos assim, esta adesão europeia ao Trump, a partir da OTAN, que depende muito dos Estados Unidos nessa guerra, se vê ali acossada por uma guerra ali na fronteira da Europa, isso visivelmente está empoderando o Trump para partir para cima de parceiros comerciais que até agora estavam intocados. Acho que o caso do Brasil é muito claro. Então, acho que no cenário global, o que eu acho que empoderou o Trump nessa guerra foi o apoio que ele recebeu, que tem recebido na Europa. Aliás, o mercado europeu cedeu muito mais nessas tarifas do que se imaginava que fosse ceder, né? Digamos assim, já incorporou, já digeriu mais essas tarifas do que se imaginava inicialmente. Para a gente terminar, Maria Cristina, essa dificuldade que a gente vê no campo bolsonarista, de alguma maneira, facilita a vida do governo no Congresso? Quarta-feira foi um dia muito decisivo da semana, né? Porque terminou com um quadro muito claro quanto à capacidade de regimentação do Estado brasileiro, do Itamaraty, do MIDIC, a partir dessa representação comercial americana, né? Ampliou do agro e da indústria, ampliou para a finança. Né? Todo mundo agora está tentando se aproximar do governo. E no governo e no Congresso, a coisa também foi muito importante, porque nada desgasta mais a base de apoio de um governante do que a perda de perspectiva de poder. E era assim que o Lula ameaçava ficar por conta desse declínio constante nas pesquisas. O episódio do Trump reverteu isso e tem potencial de consolidar uma margem de popularidade mais folgada para o Lula enfrentar o ano eleitoral. Aí tudo isso levou o Lula a elevar o cacife, né? Imaginando que ele está numa mesa de pôquer e ele está no comando dessa mesa, ele aumentou o cacife da mesa, tanto no mercado quanto no Congresso. No mercado, com essa negociação do IOF com Alexandre de Moraes, e no Congresso também com a aprovação do IR, né? Como isso mostrou. Agora, há uma movimentação nos bancos estatais para acolher indicados de Mota e Alcolumbre, e também nas agências reguladoras, eles estão inclusive aumentando o número de diretorias nos bancos estatais para acolher esses indicados, e isso resultou naquele encontro do Alckmin com ambos, em que eles expressaram muito claramente o apoio ao esforço do governo. Registrar ao presidente Geraldo Alckmin e também ao presidente Lula que o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais, presidente. Eu tenho conversado muito com o presidente Hugo Mota em relação a esses últimos acontecimentos, e nós temos a compreensão, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países. Agora, aparentemente, Júlia, as bases do Congresso não se sentiram contempladas, notadamente a base ruralista ampliada, né, do Congresso, e que resultou nas duas derrotas da madrugada, que foi a lei do desmatamento e o refinanciamento do agro, uma pancada fiscal que pode chegar a 30 bilhões de reais. É o primeiro revés do Lula nessa parada e vamos ver se ele será capaz de reverter. Maria Cristina, uma honra falar com você. Gosto muito de te ouvir, de te ler. Muito obrigada pela sua presença aqui no assunto. Eu que agradeço, Júlia. Sempre um prazer. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.